que passa, fala, puxa vida, agora estou entendendo melhor, por que quis dizer isso? Por que quer dizer isso no Alcorão? No Alcorão Sagrado, quem leu mais ou menos assim a parte do Adão, não fala assim, khalaqnahu, né? Min turab, depois fala, min tinin lazib, né? Depois, min salsalin kalfakhar, né? No Alcorão tem essas três passagens, como da terra, criamos ele da terra, depois criamos ele do barro colante, né? Depois criamos ele da argila. Cita isso em versículos diferentes. Aí os sábios explicaram por que Deus colocou isso em formas diferentes no coisa. Por quê? Porque ele foi criado primeiro na terra, misturado, né? Depois que misturou com a água e fez a massa, ficou o quê? Tinun leze, ficou massa. Ficou, né, argila. Depois disso ficou argila, por quê? Porque ele deixou no tempo lá, os sábios falam que é 40, mas ninguém fala 40 anos, 40 dias, ninguém sabe. Deixou secar por 40, né? Até que ficou argila. Ficou, tanto é que o Shaitan, o Satanás, ele vinha na frente dos anjos e batia nele assim. Batia nele para fazer barulho, né? Aí ele e os anjos já tinham se incomodado na criação do Adão. Eles tinham se incomodado. Aí ele falou para os anjos assim, não esquenta a cabeça, esse daí é uma criatura oca por dentro. Não tem nada. Não vai, ele não tem, aquele que é oco por dentro, ele não tem poder sobre si mesmo. Esse é fácil de conquistar, isso é fácil de roubar ele, né? Antes disso, os anjos tinham comentado com Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala falou para eles, não por dar satisfação, apenas falou para avisar eles, um aviso. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Eu vou criar na terra um herdeiro, mas não é herdeiro assim de Allah que vai herder os poderes de Allah, um herdeiro assim que vai habitar a terra. Os anjos até reclamaram um pouco, falaram, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfik dima, quer dizer, o Senhor vai criar nela alguém que vai cometer a corrupção, derramar sangue, vai fazer todos os estragos na terra, o Senhor vai criar isso. Por que eles falaram isso? Porque os gênios antes fizeram isso, eles pensaram que essa criatura vai ser a mesma coisa, e na verdade muito próximo, né? O que está acontecendo hoje, muito próximo, né? Aí ele falou assim, Allah subhanahu wa ta'ala falou para eles, inni a'lamu ma la ta'lamun, eu sei daquilo que vocês não sabem. Eles se afastaram para o lado assim, começaram a citar entre eles, não tem problema, Deus quer criar, que queria, né? Mas nós somos sempre os primeiros, sempre os melhores, sempre os anjos falando isso, comentando. Só que Allah subhanahu wa ta'ala sabe do que eles falam e do que eles escondem, né? Ele soube o que eles falaram, de bater. Por isso que ele falou, inni a'lamu ma la ta'lamun, eu sei daquilo que vocês não sabem. Foi criando, né? Depois que veio a hora para soprar a alma, ele falou, eu vou soprar nele da minha alma, né? E não sei se vocês percebem, Allahu A'lam, dizem os sábios, que Allah subhanahu wa ta'ala soprou a alma aqui, onde quando nasce uma criança, recém-nascida ainda, tem um vazio aqui, não tem? Todo mundo sabe, tem um vazio assim, parece que não tem osso ali, é por aqui, diz que Allah subhanahu wa ta'ala soprou, começou a soprar a alma. Mas antes de soprar a alma, ele ordenou os anjos, todos os anjos, ordenou, assim que eu soprar nele, da minha alma, e ele levantar, todos vocês caiam para ele prostrados, todos. Uma prostração de respeito, não de adoração, porque hoje não é permitido prostrar para ninguém, a não ser para Allah subhanahu wa ta'ala, mas na época era por respeito, era permitido. Ele falou, todos vocês. Muita gente hoje comenta também que o Shaitan, Satanás, era anjo, porque ele estava no meio, e foi naquele momento que desobedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala. Não era anjo coisíssima nenhuma, ele foi criado junto com os gênios, mas nesse conflito que teve dos gênios na terra, ele era o melhor. Ele era o melhor, ele era super adorador, bem fiel, bem próximo a Allah subhanahu wa ta'ala, muito inteligente, muito inteligente, único deles, muito inteligente. Por isso Deus levou ele ao nível dos anjos, ele estava junto com os anjos no paraíso. Aí ele falou para eles, todos vocês caem prostrados, inclusive a ordem foi para os anjos e foi para ele em especial, para o Shaitan. Foi para ele em especial, porque ele ordenou os anjos e ordenou ele não é dos anjos, ele tem que receber a ordem separada, recebeu a ordem.
Aí, onde veio, voltamos para o Sayyidina Adam. Começou a soprar a alma nele. Assim que começou a soprar a alma na cabeça dele, chegou até aqui, ele abriu os olhos. Inclusive, ele viu já as frutas do paraíso em cima dele. Logo de cara, quando ele abriu os olhos. Só que não sentiu nada ainda, por quê? Porque a alma ainda não tinha chegado aqui, né? Quando ele chegou aqui, a alma, ele espirrou, né? Aí os anjos falaram para ele, Qul alhamdulillah. Eles ensinaram ele. Ainda aqui a alma, olha só, por etapa a alma foi criada, não foi assim. Aí eles falaram para ele, Qul alhamdulillah. Ele falou, alhamdulillah. Isso serve também, nós muçulmanos hoje praticamos tudo o que aconteceu, tudo que todos os mensageiros faziam, né? A gente pratica isso, a gente fala isso, alhamdulillah, quando espirra, né? Muçulmanos. Aí ele falou, alhamdulillah. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, rahimuka rabbuka. Allah subhanahu wa ta'ala terá a misericórdia de você. E assim que a gente deve fazer também. Eu espirro, eu falo alhamdulillah. Tem que falar alhamdulillah. Se não falar alhamdulillah, não merece você falar para ele, rahimuka Allah. Aí você fala rahimuka Allah. E ele responde, mesmo que ele não responder na terceira, não tem problema, mas tem uma resposta também, né? Então ele foi, Allah subhanahu wa ta'ala foi soprando a alma nele. Quando chegou no estômago, ele sentiu a vontade das frutas. Sentiu vontade e levantou a mão para pegar. Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou, Khuliqa al-insanu min ajal, né? Foi criado o humano, já começou a ter as qualidades dele normal, natural de ser humano, né? Khuliqa al-insanu min ajal, foi criado de pressa, apressado, precipitado, sabe? Tudo que o ser humano quer fazer é precipitado. Ele tem vontade, sabe? Aconteceu alguma coisa, quer fazer alguma coisa, tem vontade de fazer, né? Aí quer correr, não espera o tempo certo, o momento certo, a situação certa, né? Não espera, ele quer fazer rapidinho. É assim também nosso pai, Sayyidina Adam, né? Queria pegar as frutas, não conseguiu. Enfim, quando ele estava ainda sentado, assim, Allah subhanahu wa ta'ala passou com a sua direita nas costas dele, aqui. Passou a mão assim nas costas dele e mostrou para ele toda a humanidade que iria nascer dele, daquele momento até o dia do juízo final. Mostrou para ele todos eles, assim. Aí ele falou, aí Rabbi, quem são esses? Ya Allah, quem são esses? Ele falou, esses são seus filhos, até o dia do juízo final. Teve uma passagem pequena no meio, é bom a gente contar, ele olhou um desses filhos de longe, deu um brilho, sabe quando você olha para os seus filhos assim, você vê um destaque neles, um deles diferente um pouco, assim, pode até gostar, pode não gostar, mas tem um destaque diferente, né? E ele viu num deles, ele falou, ai Rabbi, quem é esse? Quem é esse filho? Especial assim, parece, tem um brilho diferente. Ele falou, esse seu filho e mensageiro Davi. Ele falou, por quê? Ele falou, ele é assim, especial. A pessoa tem, inclusive, timidez, muita timidez, isso é parte da fé. Então, pode ter esse brilho. Ele falou, aí Rabbi, e quantos anos ele viverá? Ele falou, 60. Ele falou, atihi min umri, quer dizer, dá para ele da minha idade 40 anos. Ele sabe quanto que ele vai viver, né? E tanto é que deu 40 anos. Quando a gente chegar à parte que o Sayyidina Adam vai morrer, a gente vai saber o que aconteceu também nessa parte da idade, né? Enfim, voltou tudo normal, inclusive nesse dia que todo mundo apareceu ali para Allah, dizem os sábios também, que nesse dia cada um, Allah subhanahu wa ta'ala perguntou para todo mundo, quem sou eu? Allah, o Criador, o Senhor é o Criador. E todo mundo reconheceu. Hoje, até os incrédulos que a gente vê por aí, todo mundo reconheceu. Isso vai ser testemunho contra cada um de nós, no dia do juízo final. A gente chega lá, a gente vai prestar conta. Eu neguei porque o Shaitã falou, porque não sei o que, mas aqui, ó, naquele dia de prova, você não reconheceu, você não falou que eu sou o Criador, que eu sou o único. É daqui, alguém está ligando, viu? Ele fala assim, você não falou que eu sou rico? Eu falei, mas a fraqueza, a tentação, o Shaitã, né, o Satanás, tudo. Eu não alertei você do Satanás? Atende aí, Sofia.
Está insistindo aqui. Você vai atendendo, vai? Aí, enfim, voltamos às nossas criaturas. Todas essas pessoas voltaram normal, voltaram, né? Sumiram e vai correr a vida normal, né? Aí Allah subhanahu wa ta'ala terminou de soprar a alma nele. Quando ele levantou, o que aconteceu? Todo mundo prostrou, os anjos todos prostraram, já receberam ordem. Os anjos, por mais que eles fazem assim, contestam um pouco ou falam alguma coisa assim, mas nunca desobedeceram a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, nunca. Aí eles foram, prostraram do jeito que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que prostrasse, menos o Shaitan, Satanás. Estava lá no meio deles e não... Ele falou, por que você não prostrou se eu te ordenei? Assim, se eu te ordenei, não que eu ordenei todo mundo e você estava no meio. Não, eu ordenei, quer dizer, foi por isso que se explica que a ordem foi especial para ele, inclusive. Para os anjos em geral, para ele em especial. Aí, o que a gente considera isso? Primeiro o pecado e o maior que tem. Primeiro e o mais forte que a humanidade pode cometer. O que é? A grandeza. Ele falou para Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou, Senhor, o Senhor me criou das labaredas do fogo. Eu vou prostrar para ele? Me criou das labaredas do fogo e ele do barro. Por que eu vou prostrar para ele? Ele falou, eu te ordenei. Ele falou, jamais vou prostrar para um ser desse, né? Aí Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, seja maldito, seja destruído, sai dela de onde? Do paraíso, ele já estava no paraíso, sai dela, será jogado no inferno. Aí ele implorou para Allah subhanahu wa ta'ala, ele era muito fiel, implorou para Allah subhanahu wa ta'ala, me dá espaço, me dá só um tempo, até eles serem, porque na época o tempo era como eu falei, os dias de Allah subhanahu wa ta'ala era gigante, não era que nem hoje. Ele pediu, olha só o que ele pediu, não pediu assim um dia e outro, um ano e 2 e 3, não, ele pediu até eles serem julgados, quer dizer, até o último homem que vivesse na terra. Ele pediu para que Allah subhanahu wa ta'ala dê para ele essa chance de viver com a gente até o dia do juízo final. E o Senhor vai ver, ele falou para Allah, ele desafiou, por isso, quando a gente comete um pecado, obedecendo o Shaitan, é como se tivesse a gente desobedecendo a Allah e obedecendo o Shaitan. Quer dizer, participando da desobediência do Shaitan, né? Porque ele desafiou o Criador, ele falou, vou levar todos eles, o Senhor vai ver, eu vou levar todos eles comigo para o inferno, não vai escapar ninguém, eu vou circular dentro deles como se fosse o sangue deles. Eu vou circular dentro dos humanos como se fosse o próprio sangue deles, né? O Senhor vai ver isso. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, com toda a simplicidade, falou, terá o que você pediu. Eu vou te dar essa chance, né? Porque só poucos que vão seguir você, pouquíssimos que vão seguir você, né? E vou julgar todos você e quem te seguiu, vou julgar todos no inferno. Né? Aí ele falou para Allah, ele prometeu assim, na hora, prometeu para Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou, quer dizer, eu vou atacá-los pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás, não vou deixar para eles espaço, qualquer siratul mustaqim que eles seguissem, eu estou lá na frente, qualquer um deles, seguiu, e principalmente os sábios, dizem, um sábio assim, falou uma imagem, mais ou menos como é que o Shaitan ataca, diz que ele sempre está andando com 3 cordas, uma corda pequenininha, uma corda um pouco mais grossa e outra corda bem mais grossa. Ele falou, para que é isso? Um sábio perguntou para ele, para o Shaitan. Ele fala assim, a fininha, a grossa assim, bem grossa assim, é para os sábios que nem você, para poder segurar eles bem, porque isso daí não dá para segurar. E a média é para toda a humanidade. Ele falou, e a pequena, e a fininha? Ele falou para as crianças, ele falou, maldito seja, até as crianças não escapam de você? Ele falou, é lógico, pelas crianças eu ataco os adultos, né? Quantas tragédias não acontecem por causa de criança, né? Seu filho bate no meu filho, eu corro, quero bater, quero fazer, como? Deixar seu filho. Por que você não educou seu filho? Se meu filho tivesse
atacado, eu não iria brigar. Por quê? Malach, ele ganhou, né? Ele foi mais forte. Eu não olho por que não foi criado também. Por que não foi educado também. Eu olho assim, né? Meu filho foi mais forte e atacou, acabou. Ninguém enxerga a verdade. Por quê? Porque ele enfeita, o Shaitan enfeita, né? Então ele ataca os adultos com as crianças. Se ele vê que os adultos não estão resolvendo, ele ataca através das crianças. Faz as crianças brigar para os pais também brigar. Então por isso que ele falou para Allah subhanahu wa ta'ala, prometeu, eu vou atacar eles por todos os lados, não vou deixar eles. Lembra que a gente falou assim, pela direita, pela esquerda, pela frente e por trás? Os anjos, na hora, falaram, Ya Latif, Allah. Os anjos ficaram assim, arrepiados. Esse daí é poderoso, ele sabe que ele é poderoso, ele vai conseguir. Se perder, eles falaram assim, os anjos, se perderam os filhos de Adão. Já que o Shaitan vai atacar assim, se perderam. Aí, Allah subhanahu wa ta'ala falou assim, ainda não. Olha só, como se fosse estratégia, um debate de guerra. Ainda não, porque ele esqueceu por cima e por baixo. Ele falou que vai atacar pelos lados, mas esquecer por cima e por baixo. Aí quando se fala esqueceu por cima e por baixo, o que quer dizer? Quer dizer, se você estiver na reza, né, rezando, ele está zunzando, ele está tentando desviar a sua atenção. Se você se mexer para o lado, para frente, para trás, tudo, ele está te atacando. Diz que quando você levanta as mãos para o céu, por cima, ele não falou, ele não prometeu, esqueceu. Allah subhanahu wa ta'ala ficou feliz porque ele esqueceu, em cima e embaixo. Então ele, de acordo com a promessa dele, ele vai atacar, ele não vai atacar por cima, por baixo, acabou, prometeu. Então cabe a gente, quando a gente está rezando, levantar as mãos para o céu, a nossa súplica vai ser atendida, inshallah. Para o céu vai ser atendida. E para baixo, quando a gente está no sujud, a gente vai ser atendido, inshallah, também. No sujud, quando a gente está prostrados no chão. Por isso, porque desses lados nós estamos protegidos dele. Por isso que a gente tem que aproveitar quando está nessas posições, para rezar, para pedir, para implorar para Allah subhanahu wa ta'ala, né? Inclusive pedir até para escapar dele, até para fugir dele, para fugir do Satanás para onde que ele não pode atacar. Será? Bom, todo esse cenário, esses momentos foi nesses momentos que eles tinham que prostrar, que desobedeceu, como nós falamos, o maior pecado foi lançado naquele momento. Sempre também a gente vai falar no decorrer das histórias assim, cada pecado, são praticamente 4 pecados mais fortes, os mais fortes que tem. Então esse é o primeiro, né? Agora nas outras histórias a gente vai falar outros mais fortes também, inshallah. Criou. E Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, você testemunhou. Para quem? Para o nosso pai Adão alayhi salam. Ele falou para ele, você vai testemunhar, você viu como ele vai te atacar. E vai atacar seus filhos. Esse, seu eterno inimigo. Cuidado com ele. Tudo cuidado um pouco. Até no paraíso, ele foi permitido entrar no paraíso, ele não podia, mas foi permitido só para isso. Só para essa temporada. Porque ele prometeu, ele tem que começar ali, já. Né? Aí ele falou, tudo bem, vai ter o que você quiser. Sayyidina Adam já sabe quem é seu inimigo, tem que se proteger dele. Naquela época ele enxergava também, e ele escutava ele. Só que ele era mais forte que a gente, ele sabia quem era o Satanás. Hoje a gente escuta ele zonza, e sussurra na nossa cabeça. Às vezes a gente está na reza, ele está sussurrando, e você pensa que é a sua cabeça que está pensando esses pensamentos, né? Na verdade não dá para distinguir, mas na maioria das vezes você pensa que é a sua cabeça. Você tem que ser forte, sempre, até na reza, se desviar de vez, esquecer de alguma coisa, fala 3 vezes, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fala A'udhu billahi minash shaitanir rajim, para quê? Muita gente hoje, quando está rezando, está pensando na loja, está pensando no trabalho, está pensando nos estudos, tudo, né? Às vezes pensa em tudo menos na reza. Por quê? Porque o Shaitan está fazendo isso. O Shaitan está tentando atrapalhar a sua reza, ele não quer, porque foi o principal, nosso inimigo, o principal. Isso merece a gente falar muito dele. Por quê? Porque ele sofreu tanto, ele foi expulso do paraíso. Já pensou? Eternamente foi expulso do paraíso. Por quê? Porque por nossa causa, né? Então ele vai fazer de tudo para levar a gente junto com ele para o inferno. Nós causamos isso, então ele vai fazer a gente sofrer. No entanto, a gente tem que tomar cuidado, tem que saber disso, né? Ele foi, espalhou no paraíso e começou a sussurrar
na cabeça do Adão. O Adão andava no paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, olha, está aqui o paraíso, eterno, gigante, tem tudo, né? Ele falou para ele, terá tudo, e nela você jamais passará fome, ou tara, quer dizer, ficasse sem veste, alguma coisa. Na época eles se vestiam, assim, a veste deles era luz, eles não enxergavam, era luz, cobria todos eles, não tinha roupa, não tinha nada. Até que andou assim, e a natureza do ser humano, por mais que tiver felicidade, sempre ele encontra alguma coisa que está faltando na sua vida. Sempre ele sente solidário, sente alguma coisa assim, sempre encontra alguma coisa que falta na sua vida, né? Quando ele passou muito tempo assim sozinho, começou a sentir essa solidão. Começou a sentir assim meio, né? Estou sozinho, tá, né? Meio desanimado. Sentava assim, pensava e às vezes até cochilava de tanto pensar, né? Aí um dia ele estava nesse pensamento, cochilando, Allah subhanahu wa ta'ala veio até ele e tirou aquela famosa costela torta para criar a mulher. Criou a mulher em cima disso, em cima da coisa. Quer dizer, a gente tem que saber, Allah subhanahu wa ta'ala criou toda